Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioTalks, o podcast da BFI. Hoje, mais uma vez, estamos aqui numa série exclusiva dentro do Adapta Summit 2025. Tá um evento que está bombando em nível de IA no Brasil. Se você não veio, tá perdendo. Verdade. Tá perdendo. Vem ano que vem. Verdade. Tá? E, cara, eu não podia dizer o privilégio que eu tô tendo de estar aqui com o meu amigo Lucas. Eu que agradeço a oportunidade. CTO da Adapta, nessa entrevista exclusiva pra gente aqui. Verdade. Pra falar um pouquinho mais do Lucas e também falar um pouquinho da Adapta, do evento e de muito spoiler legal do que vem pela frente. Lucas, com certeza. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço hoje, a oportunidade. tá? A gente ainda vai fazer muita coisa junto. Com certeza. Com certeza. Bom, eu queria começar, óbvio, né? Hoje você é o cara, né? CTO da Adapta tá aí dando esse show, tá aí revolucionando o mundo de AI, né? Seja pela parte de educação, seja pela plataforma, quer dizer, tem muita coisa boa vindo pela frente. Mas sim, me conta um pouquinho do Lucas antes da Adapta. Isso aí eu acho que pouca gente sabe, que eu gostaria que você falasse um pouquinho desse Lucas. Legal. Eu sou o Lucas, tenho 33 anos, né? Eu trabalho mais ou menos... Na verdade, eu programo há mais ou menos uns 15 anos. Olha que legal. Comecei fazendo jogos para mim mesmo e brincando na época com o que tinha disponível. Depois disso, eu fui mais para a área de consultoria, mas também muito relacionado à tecnologia de alguma forma. E já tem mais ou menos uns 8 anos ou 9 anos que eu trabalho diretamente com produto, mas principalmente na parte técnica. Então, eu sei programar, mas também sei produto. Então, eu sempre fiquei nessa interseção entre programação, parte técnica, produto. Trabalhei aproximadamente aí uns 6, 7 produtos, 3 países somados aí, tem quase 1 milhão de usuários. Então, bastante coisa. Eu trabalhei em aplicativo de banco. Sério? Que legal. De fintech, neobank, cara, cripto. Cripto? Você mexeu com cripto também? Cheguei a trabalhar, mais CBDC ali mesmo, mas cheguei a trabalhar assim, relacionado a blockchain. Trabalhei, cara, numa outra startup de educação, que também na época ela estava começando, isso há muitos anos atrás. E aí já tem 2 anos e meio Adapta, né? AI. E aí antes da Adapta eu já estava trabalhando nesses projetos que eu trabalhava de produto, eu estava já trabalhando com AI, direto ou indiretamente, às vezes nível mais baixo, já diretamente parte de configuração, treinamento, tunagem de modelos, ou às vezes nível mais alto, só implementação mesmo e cuidando mais do nível de produto. Mas, no geral, já tem mais ou menos aí uns 5 anos, né, que eu trabalho diretamente com o produto. Direto ou indiretamente com o produto, com AI. Olha que legal. Antes de falar de Adapta, já que você tem uma história tão enriquecedora desse passado, me conta um momento divertido, para não dizer desafiador, que você já passou nessa história. Legal. Cara, eu acho que principalmente o início da Adapta, né? Eu fiz a primeira versão da Adapta sozinho. Sozinho? Vocês que estão vendo esse sucesso da Adapta hoje não sabem que nasceu com um cara, olha que coisa. E mantive ele sozinho durante os primeiros milhares de usuários ali. Você tá brincando. Até a gente fazer as primeiras contratações e tudo mais. E, cara, foi um período bem maluco, assim, de crescimento exponencial, absurdo, assim, totalmente maluco. E, cara, foi uma experiência muito louca, né? Eu acho que, cara, nem eu acreditava nos números que a gente estava conseguindo lá no início, isso há 2 anos e meio atrás, aí vai. 2 anos e meio atrás. Então, foi uma história bem bacana. Que a gente está aí hoje. Ano passado a gente teve essa primeira versão do evento, esse ano a segunda e com certeza ano que vem a terceira aí. Com certeza, e por aí vai. Enfim. Inclusive, quem me conhece sabe, eu sou um nerd até hoje, então eu gosto de codar, até logo que dentro da empresa já não dá mais para pôr a mão na massa. Às vezes eu chego e acho que você deve fazer a mesma coisa. Quando o time tá chorando que não dá conta de fazer uma coisa, eu viro e falo, você não quer que eu faça, né? Exato. Mas eu gosto muito do seu exemplo, porque eu acredito muito nisso. Se a gente quer liderar, principalmente uma área de tecnologia, a gente tem que ter essa experiência, esse conhecimento técnico, essa capacidade. Não digo que a gente vá fazer, mas no mínimo para saber o caminho a ser tomado e orientar os times nessa direção. Exato. Primeiro porque você consegue ter uma visão técnica apurada, você consegue absorver a perspectiva do programador ali, seja front-end, back-end, infraestrutura, o que for. Então você tem conhecimento suficiente para entender bloqueios, problemas, e conseguir inclusive desbloqueá-los, removê-los, né? Então isso é muito importante. Eu acho que, cara, a principal característica, né, que marca bastante o time da Adapta como um todo, mas mais especificamente o meu time, é uma característica que eu tenho muito, que é a curiosidade.
Então, a gente, inclusive, estava conversando mais cedo sobre o impacto de AI nesse universo da programação. Vai substituir os programadores? Não vai. O que já é possível se fazer com AI? E aí? Olha o cursor aí, turma! Exato. Cara, Lovable, Lovable, nossa, muita coisa que dá para fazer e dá mesmo para fazer muita coisa legal. Mas, obviamente, os programadores ainda são importantes. Sim. E os nossos programadores lá, eles, inclusive, cara, estão sempre explorando novas ferramentas, tecnologias, serviços, muita coisa. E é o que nos permitiu e nos permite fazer tanto com tão pouca gente, né? Porque a gente explora, tá sempre curioso de ver, cara, como é que a gente pode ser amplificado, como é que o nosso trabalho pode, como é que nós podemos ser mais produtivos, como é que a gente pode entregar mais sem comprometer a qualidade técnica num tempo menor. Né? Então a gente está sempre questionando as coisas e correndo atrás de algumas possíveis respostas, né? É uma curiosidade que eu costumo falar que é infinita, né? É uma curiosidade de, cara, a gente está sempre questionando, buscando, e é uma característica muito minha, né? De, cara, sempre disseram que era assim, mas será que precisa ser assim? Vamos explorar outros caminhos, eu acho que é isso. Que legal. E aí, aproveitando, voltando no tempo, né? Quando você, Lucas, sozinho lá codou a Adapta. De onde veio essa ideia? Como foi a ideia de criar a Adapta? O que vocês tinham na mente naquele momento? Legal. Cara, então, há 2 anos e meio atrás estava rolando a revolução do ChatGPT. Começando em LM, barulho danado, né? Exato. Estava começando o hype, né? Obviamente, IA é muito mais antigo, né? Mas sim, eu sou de 94, comecei a mexer com IA em 94. Exato. Os cabelinhos brancos de IA aqui. Exato. Então, assim, é muito antigo, mas a gente diz o hype, né? A grande adoção mesmo. Sim. Sei lá, 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás. E quando a gente viu esse movimento acontecendo, né? A gente já se antecipou a alguns possíveis cenários que poderiam acontecer. Um deles era de que algumas pessoas elas ficariam fora de todo esse processo de adoção e revolução da IA. Uma exclusão de IA, né? Uma exclusão digital de IA, né? Vamos dizer assim. A gente já sabia que IA iria mudar o mundo, assim, a gente tinha essa certeza. A gente não foi usando o ChatGPT que a gente teve essa conclusão. Assim, usando IA em outros contextos, casos de uso, a gente já tinha certeza de que realmente isso iria revolucionar o mundo. A gente viu essa grande adoção, mas a gente percebeu que existiam algumas pessoas que a gente já sabia que algumas pessoas teriam dificuldade de utilizar ou conseguiriam utilizar, mas não utilizariam da melhor forma e não veriam esse potencial todo que o ChatGPT, por exemplo, tem. E a gente decidiu a gente chegou à conclusão de que seria muito interessante que a gente fizesse uma plataforma que associasse, né, naquele princípio, cursos, ou seja, ensinando as pessoas a utilizarem IA da melhor forma, ensinando os conceitos essenciais de IA, e aí quando eu digo essenciais, é essenciais do básico, não os essenciais técnicos. Exemplo, que é um bom prompt, como fazer um bom prompt, como a LLM pensa. Obviamente as coisas mudaram bastante, a gente inclusive atualizou os nossos cursos, mas a gente explica até o que é um token, por exemplo. Alguma coisa simples, mas que, a pessoa consegue entender melhor o que é um token e consegue até entender por que às vezes o chat dela não se lembra de alguma coisa, ou deixa alguma coisa ou outra de fora, ou quais são as limitações de utilização, seja alucinação, alucinação, né? Etc. Então a gente perpassava por todos esses pontos do nosso curso, e quando terminava o curso, a gente já entregava a plataforma para a pessoa. Toma aqui. Na época, quando a gente fez, nós só tínhamos o GPT mesmo, modelo disponível, né? Não tinha um outro modelo. Até tinham, mas eram modelos open source, muito meio relevantes, assim. Principalmente naquele hype, a galera queria o GPT, então qualquer outro modelo já seria ignorado de cara. E a gente queria associar isso. Então, cara, a gente vai educar e a gente vai ajudar as pessoas a aplicar, né? Porque esse é um dos grandes desafios na educação como um todo, né? Em qualquer contexto. Mas principalmente com relação ao ensino técnico. Sim. Então muitas pessoas acabam aprendendo programação, aprendendo como utilizar LLMs, AI como um todo, fazer realmente, né, aprofundar conceitos técnicos, mas muita gente tem essa dificuldade de aplicar. Sim. Como é que eu vou para a prática? Como é que eu faço acontecer? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Então a gente já entregava uma plataforma que já tinha inclusive algumas funcionalidades exclusivas nossa, que já propiciava a utilização da plataforma e a aplicação daquilo que a gente havia ensinado nos cursos. Resumindo, essa era a ideia. E a gente não imaginava que muito pouco tempo depois essa corrida, né, dessas big techs pela melhor LLM, né? Ficaria tão aquecida. A gente já sabia que obviamente elas iriam se movimentar, né, elas não iam ficar paradas. E foi quando a gente falou que, cara, então para além da gente propiciar uma plataforma onde as pessoas possam aplicar os nossos cursos, a gente vai construir uma plataforma onde as pessoas possam acessar esses modelos. Porque começou a acontecer o que começou a acontecer com o próprio streaming, né? Eu gosto de fazer essa analogia, que é o seguinte.
Quando a Netflix surgiu, era muito legal, porque, pô, agora eu tenho os meus filmes, séries, todos aqui, mas aí começou a aparecer dezenas de outros streamings e, cara, pô, vou assinar os 10, os 15 streamings, ou o que eu vou fazer aqui? Então, cara, ao invés de você assinar todas essas plataformas, agora você pode assinar somente uma e você tem acesso a todos esses LMs, e a gente também, pra você não ficar nessa ansiedade, nessa loucura que, cara, sei lá, todo dia sai uma nova, né? Exato. Qual que eu vou usar? Vou assinar todos? Não dá pra assinar todos. E todos. um ano e meio atrás tava pior, cara. Sei lá, era toda hora, assim. A gente tá aqui conversando, eu saí, tipo, Braga, você viu um novo modelo? Meu Deus, cara. E é melhor que o outro, né? Então... E é melhor que o outro, e tá mais barato, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ficamos nessa e a gente acabou chegando à conclusão de que, cara, vamos fazer uma plataforma onde a gente consolida todos esses modelos, né? Os modelos que a gente acha que são legais, que são interessantes, que têm bons resultados, que já são validados, e disponibilizar isso para o pessoal junto dos nossos cursos. Hoje, acaba que muita gente acaba contratando mesmo só a nossa plataforma e utiliza porque IA já ganhou, né, já tem um nível de consciência muito mais alto, já está bem diferente de 2 anos e meio atrás. Muita gente já sabe o que é um ChatGPT, já sabe o que é IA, já sabe o que usar, onde usar, como usar. Isso já está um pouco mais esclarecido para a maioria das pessoas e acaba que as pessoas vêm por conta justamente da utilização da nossa plataforma, dos múltiplos modelos e as funcionalidades exclusivas que a gente tem. Que legal, que legal. Hoje, quantos usuários tem a Adapta? Nós passamos recentemente a marca de 175 mil usuários. Nossa! 2 anos e meio. Na verdade eu falo 2 anos e meio, mas é 2 anos e pouquinho, não chega a 2 anos e meio ali. Então, cara, é bem recente, a gente pegou todo esse hype cycle aí e conseguimos surfar muito bem. E uma das coisas que é impressionante é que a gente ainda não parou. A gente cresce hoje como a gente crescia mesmo quando havia só o ChatGPT, quando estava muito no hype, onde, cara, virou realmente parte da cultura pop, a gente realmente consegue continuar crescendo tão rápido quanto a gente crescia no passado, tendo o mesmo fôlego que a gente tinha no passado, e isso é bem interessante. Que legal, porque assim, primeiro que é raro você ver um negócio, ainda mais no Brasil, sim, né? Se a gente falar de mundo não, de repente tem algumas coisas, o ChatGPT, né? Exato. Explodiu e tal, mas quando a gente fala de Brasil, você vê um business que cresce tanto, tão pouco tempo, é muito raro de ver. Vocês estão de parabéns por isso. Eu tenho muito até orgulho de ter uma empresa brasileira desse jeito. Obrigado, cara, obrigado. Fantástico. Segundo, que obviamente você está num mercado, cara, que não é uma onda, talvez seja um tsunami que nunca vai acabar. Exato. Veio para mudar tudo, né? Inclusive, qual que é o seu ponto de vista do que a IA vai trazer para a gente, ou as mudanças que ela está trazendo, que ela vai trazer a curto prazo? Não vou nem falar de longo, que longo amanhã vai mudar. Exato. Mas como que você está vendo essa onda aí? Essa onda não, esse maremoto aí. Cara, legal. Cara, primeiro a gente vê uma mudança profunda na maneira como a sociedade como um todo funciona, né? Assim, não só a parte profissional, eu acho que a nossa visão enquanto Adapta é ser realmente o sistema operacional das empresas, tá? Então, ser uma plataforma integrada não só de modelos, mas de funcionalidades, ferramentas que sejam realmente interessantes e exclusivas ali para a utilização de empresas. Mas, além disso, a gente percebe que as pessoas em si, elas têm, de alguma forma, adaptado a vida delas, os hábitos, as rotinas, tudo aquilo que ela faz, de alguma forma, envolvendo IA agora, né? Seja, cara, gerar uma imagem para mandar no grupo da família, seja criar uma mensagem, um post para o Instagram, de um post para o Instagram, seja abrir um pequeno negócio utilizando o IA como base ali dos processos de automação ou como parte do processo de marketing, finanças, o que seja, ou até para ter ideias como um todo, né? Então, cara, eu tenho múltiplas ideias e às vezes quero entender um pouco melhor quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Eu conheço gente que não toma decisão sem perguntar para IA. Exato. Então as pessoas, elas têm mudado a maneira como elas pensam, né, cara? Inclusive, às vezes, indo... uma discussão que a gente tem internamente, uma discussão que o ponto de que às vezes isso é inclusive para o lado negativo, né? Sim. Onde as pessoas, elas às vezes abdicam de uma parte que é relevante, que é crítica do seu processo de pensamento mesmo, transferindo isso para IA. Sim. E, cara, calma, né? Assim, é uma parte onde você ainda precisa ser humano no seu dia, né? E eu acho que o principal é isso, assim, de ver como é que a sociedade como um todo, todas as empresas, processos, rotinas, elas têm sido profundamente alteradas, né? As empresas, eu acho que isso é mais perceptível, isso é mais tangível, né? Inclusive com os nossos clientes que hoje utilizam, sei lá, seja na parte jurídica para analisar ou criar contratos, seja para escrever peças processuais na parte jurídica, seja para marketing, para criar, para fazer criativos, para criar ideias, para fazer posts, que seja, a parte operacional como um todo.
mas também a vida das pessoas, né? Como as pessoas hoje têm um aplicativo e conversam com essas LLMs, pensam com essas LLMs, tomam decisões com essas LLMs, é algo que a gente já consegue perceber muito mais, né? Inclusive chegando, quando você olha aqui para o evento, né, e você vê que grande parte das pessoas tem 40 mais, 45 mais, isso me deixa muito feliz de ver que as pessoas que a gente justamente achou que ficariam fora desse processo são as pessoas que estão aqui buscando mais. Exato. E tentando, cara, eu já faço, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, mas quero fazer mais, quero explorar, quero descobrir, quero... Cara, muito legal. Então você vê que não só a parte mais jovem, né, assim, os jovens estão buscando isso, mas o pessoal mais velho também está buscando isso e está alterando justamente os seus hábitos, a sua maneira de pensar, de tomar decisões, utilizando IA. Que legal, que fantástico. E aí vem uma pergunta conectada ao que aconteceu hoje, inclusive, né? Hoje você anunciou novidades. Sim. Tá? E obviamente estão alinhadas com esse pensamento do que a IA está fazendo, do que vem pela frente. Conta pra gente o que a Adapta está fazendo de novidades, trazendo de novidades para os seus usuários hoje. Legal. Hoje a nossa plataforma, ela já tem mais de 12 modelos, ela tem vários, só de imagem ela tem 5 modelos, ela tem várias funcionalidades bem legais, algumas delas relacionadas à pesquisa na web, análise de documentos, planilhas, criação de apresentações, código, tem uma série de funcionalidades, contextos, configurações globais, por aí vai. Mas nós percebemos que existe um potencial muito grande em ter um comportamento naturalmente agêntico, né? Então hoje as nossas novidades elas estão ancoradas em 3 principais pilares, né? Que são os agentes, a multimodalidade e o repensamento do Adapta One para ser um Adapta One 2.0, que aí envolve uma série de novidades, de novas funcionalidades, melhorias de experiência do usuário, que vai mudar realmente, assim, drasticamente como as pessoas utilizam a nossa aplicação. O primeiro deles, que é a parte de agentes, a nossa ideia é que hoje a gente acabou complicando um pouco demais a maneira como as pessoas utilizam a nossa plataforma. Então elas têm que ativar ou desativar algumas coisas, configurar outras, ativar um contexto, criar um contexto, ativar e tal. E eu falei, cara, por que a gente não cria só um lugar onde as pessoas possam fazer solicitações e... Alguém se vira, né? Exato. E aí a gente fez alguns testes com agentes e a gente gostou muito dos resultados, das possibilidades que a gente viu, e é o que a gente está explorando nesse momento. O outro é a multimodalidade, onde a gente vai continuar consolidando esses múltiplos modelos, mais de 10 modelos, mas agora de uma forma um pouco mais natural, onde a gente, cara, manda um prompt e a gente responde com 2, 3 modelos, soma a resposta e dá uma resposta final, ou te mostra as 2 ou 3 respostas, você decide qual quer seguir, mas tudo de uma maneira mais natural, mais aberta, mais ampla, mais permissiva, né? E aí também envolve a parte de modelos de vídeo que a gente vai implementar e algumas outras funcionalidades específicas ali relacionadas a LLMs. E a terceira, que é justamente essa série de novidades que a gente anunciou, tanto para B2B, né, que é uma área que tem sido bem solicitante para a gente com relação a algumas funcionalidades específicas, SSO, granularidade de compartilhamento e outras coisas, justamente as coisas que a gente até o final do ano a gente vai investir bastante para que a gente deixe isso tudo muito redondinho, por assim dizer, e funcional para que ele realmente alcance esse patamar e cumpra a visão que a gente tem para o Adapta One de ser o sistema operacional da empresa, das empresas aqui do Brasil, principalmente das PMEs. Então a gente foca bastante nesse público, é o que a gente quer ser, com agentes, múltiplos modelos e uma experiência de utilização muito legal. Você tocou num ponto que me cutucou aqui, deixou uma pulguinha atrás da orelha. Sistema operacional de uma empresa. Sim. Você está querendo entrar até no mundo dos RPs, ou ter uma integração com isso, olhar a parte financeira, entrar no core business das empresas também? Você está pensando nisso também? Sim. Uma das nossas ideias é ter múltiplas integrações. Ser extremamente aberto para algumas integrações, e isso envolve, sim, passa por alguns RPs. Não necessariamente todos, mas alguns RPs que a gente já mapeou que são possíveis conectar via API ou até MCP, alguns RPs um pouco mais avançados. Então a gente vai sim permitir a conexão desses RPs e outras ferramentas que a gente já sabe que as pessoas utilizam e que gostariam de alguma forma de conectar com o One, seja para utilizar algumas fontes de dados como o contexto do chat, seja para executar algumas solicitações a partir do chat ou pelo chat, por assim dizer. Então a gente sim planeja se conectar com alguns aí, vamos ver. Olha que legal, e assim faz todo sentido, porque hoje, quando você pensa no mundo, na empresa, né, seja pequena, média ou até grande, sim. A dificuldade é você ter um turbilhão de dados. Esses dados muitas vezes não se falam, estão em diferentes plataformas,
extrair informação, extrair inteligência disso é complexo. Você vai ter que, às vezes, pedir para TI, entre aspas, e olha, a gente não tem que desenvolver, você não entrou no... E a IA vem para bagunçar isso aí, né? Quando eu falo bagunçar, cara, você pode ter agentes para te representarem nessa busca por dados, tirar insights. Cara, tem muito... Vocês me desculpem se vocês escutarem um barulho aqui, mas que o evento tá bombando, né? Então, o auditório tá aqui no fundo. Tá, o auditório tá aqui no fundo, tá acontecendo muita coisa, tá, pessoal? É ao vivo, né? Ao vivo. Vocês vão assistir depois, mas gravação ao vivo é assim mesmo. Tá? Mas voltando. Então, tem um mercado fantástico para ser explorado e que eu fico feliz de saber que vocês estão tendo isso como uma diretriz também, né? Olha, que perfeitamente. A gente acredita muito no poder dos agentes, acredita muito no poder da orquestração de agentes, de ferramentas, subagentes, seja o que for. E a nossa ideia, a nossa visão para esse ano é isso, é conseguir alcançar essa visão aí. Para quem, vocês com certeza estão ouvindo o evento, o evento tá bombando agora nesse momento. Então, eu até aproveito de novo, né? Não é porque a gente está no Adapta, porque o Lucas está aqui com a gente. Não deixe de vir ano que vem se você não veio esse ano, porque é uma imersão muito grande, é uma oportunidade muito grande no mundo da IA, e a IA veio para ficar. E aí eu aproveito para te perguntar, Lucas, a gente falou de passado, seu passado, falou de história de Adapta, falou da Adapta agora e futuro. Primeiro eu te pergunto, como você vê o futuro da Adapta? Legal, a nossa visão é sempre muito focada, né? A gente tem hoje, por conta do número de clientes que a gente tem, nós temos múltiplas possibilidades, né? Por assim dizer, a gente poderia já estar explorando múltiplos produtos ou múltiplas frentes de receita, por assim dizer, mas uma das nossas decisões é focar. Então, focar no produto, fazer ele evoluir. E nesse momento, a única coisa de futuro que a gente tem é realmente fazer do ano o sistema operacional das empresas do Brasil. Né? Então, é muito complexo, né? Quando você fala de integrar fontes de dados que chegam de maneiras diferentes, que são enviadas de maneiras diferentes, recebidas de maneiras diferentes, e precisam de alguma forma serem normalizadas, por assim dizer, e conversarem entre si. Além disso, né, envolver LLMs nesse meio, RAG, tudo aquilo que você já conhece muito bem, colocar isso tudo para funcionar, deixar isso muito redondinho. Para os nossos casos de uso, que são casos de uso muito amplos, né? Então a gente tem gente de todo tipo, a gente tem médicos, advogados, profissionais autônomos, a gente tem pequenos empreendedores, donos de sorveteria, gente que ainda não tem negócio, mas quer ter. Temos governo, então a gente tem gente que está querendo empreender, gente que já empreende, cara, gente mais nova, gente mais velha, solicitações de todos os tipos. Então fazer isso tudo funcionar, orquestrado, azeitado, por assim dizer, funcionando da maneira como a gente planeja que funcione, exige bastante trabalho e é o que a gente planeja no futuro. Primeiro, né, multiplicar esse número de usuários aí por 4, 5, né, nos próximos anos, e além disso, tornar o nosso produto realmente, cumprir a nossa visão de produto, fazendo ele ser o sistema operacional das empresas aí. Nossa, parabéns, eu gostei, porque faz muito sentido isso. Obrigado. E aí, eu gosto sempre de encerrar a conversa, né, a conversa está muito boa, se deixasse, a gente falava até o evento do ano que vem, mas eu gosto muito de encerrar com uma pergunta focada no Lucas. Como que o Lucas se vê daqui a 10, 20 anos, com toda essa revolução que está acontecendo? Cara, legal. Isso é bem interessante, porque uma das coisas que eu e o Max, principalmente, a gente discutiu logo quando a gente começou a Adapta, era de que os nossos filhos estudariam na Adapta. Olha que legal. Aí você falou, Braga, mas você falou do sistema operacional da empresa, agora você está falando de estudar. E, na verdade, uma das funções, um dos objetivos, né, na verdade, a principal visão da Adapta é deixar o mundo mais inteligente, né? O Adapta One ele vai ser só um meio, ele é só uma ferramenta, né? Então daqui a 10, 20 anos, vamos de escola aí, provavelmente. Vamos ver, né? Da escola do futuro, né? Legal. Uma escola que realmente pensa diferente, que questiona mais e que, cara, vai estar pronta para esse novo mundo, né? Da IA, com crianças que já têm acesso à IA desde muito pequenos e podem criar universos completos do zero. Como é que a gente trata o mundo quando esse cenário acontecer, né? E a gente quer estar, talvez, aí posicionado dessa maneira, né? Participando ativamente na educação de crianças do futuro aí. Nossa, você sabe que outro dia eu dei uma palestra para uma empresa que era uma franquia de idiomas. Quando eu falo era, porque eles viram que não tem mais futuro. Hoje você tem um monte de ferramenta que ensina idiomas e não precisa mais de estar numa sala de aula para aprender idiomas, né? E faz muito mais sentido isso. Você pode até ter talvez algumas interações, mas daqui a pouco você vai ter um tradutor em tempo real que para que eu, adulto, vou aprender o segundo idioma, para criança talvez faça sentido para desenvolver
algumas coisas de cognição do cérebro, mas eu adulto, para quem não aprender, você pode ter um tradutor em tempo real para falar qualquer língua no mundo. Perfeito. Então, escolas de idioma estão em xeque agora, tá? Eu acredito muito nisso. E esse lugar que eu dei a palestra, eles viram isso também, tanto é que eles deixaram eu falar isso na palestra, eu vou ter que falar isso. Acho que eles estão se posicionando muito mais nessa linha que você falou. Como que eu educo para essa sociedade, essas crianças que estão aí, esse mundo que vem aí, é que não faz mais sentido decorar uma tabuada, de repente. Perfeito. Não faz. Tem muitas coisas que a gente estava acostumado a decorar. Para que eu vou decorar? Se eu tenho uma IA que tem muito mais memória que eu, que vai ser muito mais assertiva que eu, que às vezes vai até fazer um dive, uma análise mais profunda daquele tema do que eu. Então, assim, a gente caminha para um mundo mais de sinergia da IA, mas que muda totalmente a forma de ensinar, a forma de pensar, muda tudo, a sociedade vai mudar. A gente sempre questiona, né, quais são as habilidades do futuro, né? Então, obviamente, vão existir necessidades de habilidades técnicas, mas as habilidades comportamentais serão cada vez mais essenciais. A agência, né, cara, o que você faz com isso? Vamos supor que nós chegamos no momento, na verdade nós já estamos nesse momento, onde você pode criar basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, e aí? O que você faz com isso? Né? As ferramentas existem, as possibilidades existem, e aí? Então as habilidades talvez do futuro envolvam justamente essas habilidades que hoje a escola não ensina, né? E que talvez precise começar a ensinar. Não, passou da hora. Passou da hora. Passou da hora. E eu fico feliz em ver a sua preocupação com isso e uma visão de futuro para isso. Porque nós, como sociedade, né, no Operação de Brasil, a humanidade, assim, precisa disso. Exato. Precisa disso. Senão daqui a pouco a gente vai ter uma grande maioria, não vou dizer ser substituído pela IA, que isso é até... né, mas vai ser, no mínimo, substituído por alguém que está usando IA. Exatamente. No mínimo isso vai acontecer. Tá? E sabendo usar, não é só usar, é sabendo usar, sabendo ter essa sinergia com tudo isso que a gente está falando aqui. Perfeitamente. Né? Então, olha, meus amigos, de novo, é um evento, eu tenho o privilégio de estar com o Lucas aqui. Essa conversa foi fantástica. A segunda foi fantástica, é muito bom ver essa visão de futuro, ver o que vocês estão construindo. Né? Eu particularmente acredito muito em tudo que você falou, tá? Eu tenho muita empatia por isso. E lembrando, a gente faz esse programa pensando em você, né? Você que está aqui nos assistindo nas plataformas, seja de vídeo, seja as plataformas de áudio, a gente está em todas elas. A gente faz esse programa pensando em você e trazendo grandes nomes como Lucas. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, foi um prazer ter você com a gente aqui. Prazer todo meu. Obrigado, meus amigos, e até o próximo Biotalks. Obrigado, pessoal.